O ilustre deputado pastor Paulo Freire disse que eu sou neto, porque sou oriundo da Igreja Brasil para Cristo, que é a igreja filha da Assembleia de Deus. E pastor José Wellington, eu que já sou avô, sei que neto tem privilégio, e às vezes é melhor ser neto do que filho, e eu conto com esse privilégio na tolerância em relação ao tempo que vamos usar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sinto-me extraordinariamente honrado nesta ocasião com a oportunidade que me dá a bancada do Partido Verde, da qual sou vice-líder, de poder ocupar esta tribuna e participar desta justíssima homenagem que a Câmara dos Deputados faz por meio desta sessão solene à Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo seu centenário no Brasil. Saúdo respeitosamente as presenças ilustres dos senhores pastores José Wellington, presidente da CGADB, Bispo Manuel Ferreira, presidente da CONAMAD, pastor Samuel Câmara, pastor presidente da nossa Igreja Mãe, em Belém do Pará, cuja participação na composição da mesa enobrece esta casa. Saúdo aos senhores pastores e líderes que compõem o plenário, vindos de todas as partes do nosso querido país, com o objetivo de ajuntarem-se uns aos outros nesta solenidade histórica. Saúdo carinhosamente, respeitosamente, tomando a liberdade de mencionar a irmã Wanda, presente ao plenário, as senhoras e as crianças, cuja participação tem abrilhantado de uma maneira inesquecível esta comemoração. Saúdo também as demais autoridades e convidados presentes, bem como a operosa bancada dos deputados assembleanos aqui na Câmara dos Deputados. Dirijo ainda a minha saudação a toda essa grande nação assembleana, espalhada pelos quatro cantos de nossa terra, aos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes de mocidades, de adolescentes, de círculos de oração, de união feminina, aos líderes do trabalho com as crianças, aos missionários, aos coordenadores dos trabalhos sociais e assistenciais da igreja. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma das mais sólidas e respeitáveis instituições do nosso país. E se considerarmos todos os milhares de diferentes ministérios e as convenções que a compõem, é a maior denominação evangélica do Brasil. Aliás, é a Assembleia de Deus a mãe de todas as denominações pentecostais em solo pátrio. E nessa conta, senhor presidente, eu incluo a Igreja Brasil para Cristo, denominação evangélica, da qual orgulhosamente faço parte, que de história recente completou 55 anos de fundação, e cujo fundador, missionário Manuel de Melo, bem como seus principais colaboradores, a exemplo dos pioneiros Olavo Nunes, Arthur de Melo e Armando Zara, tiveram suas origens nas Assembleias de Deus. Os números assembleanos são absolutamente impressionantes quando falamos de sua multidão de fiéis, da quantidade de templos construídos e salões de culto, da literatura impressa, das horas de rádio e TV utilizadas na proclamação da sua mensagem, por exemplo. Mas muito mais impressionante é a rica história escrita pela igreja ao longo desse seu primeiro século de vida. História que se inicia com a vinda ao Brasil dos dois jovens missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que se estabeleceram em Belém do Pará, a partir de onde passaram a se alastrar para o Brasil as poderosas chamas do movimento pentecostal. Não é isto, senhor presidente, maravilhoso? Em primeiro lugar, consideremos que se naqueles dias e até nos dias de hoje, alguém se propusesse a desenhar o planejamento estratégico de uma obra que pretendesse alcançar o país, muito possivelmente haveria de optar em instalar-se no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, ou em São Paulo, que era o grande polo de desenvolvimento nacional. Mas a cidade escolhida foi Belém, no norte do país. E a partir de Belém, que no original significa casa do pão, que saíram as fornadas de pães espirituais que alimentaram e têm alimentado o Brasil e o mundo. É maravilhoso pensar que do trabalho missionário dos jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren,
resultou esta igreja com quase 20 milhões de membros no Brasil. Veja, senhor presidente, a população da Suécia... Você falou para ele o que eu falei do o que eu comparei? A população da Suécia, segundo dados oficiais, é hoje da ordem de 9 milhões de pessoas. Assim, há mais assembleanos no Brasil do que suecos na Suécia. Depois de Belém, a primeira igreja, a Assembleia de Deus, foi fundada em São Paulo, na cidade de Santos, igreja pela qual tenho um amor muito especial, um respeito muito grande, hoje pastoreada pelo pastor Dr. Paulo Alves Correia, meu amigo, e depois de Santos expandiu-se de forma sobrenatural, estabelecendo-se no Belenzinho, em São Paulo, e a seguir para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Além da obra evangelizadora, a Igreja Assembleia de Deus realiza um imprescindível serviço social de benefício incalculável, restaurando lares, recuperando dependentes químicos e alcoólatras, encaminhando adolescentes e jovens. Quantas foram as pessoas alfabetizadas pela igreja, quantas e aprenderam a utilizar-se de instrumentos musicais na própria igreja, compondo belas bandas, grupos musicais e orquestras. Quantos hábeis e talentosos cantores, oradores, escritores e mestres foram revelados nesta seara assembleana, e quanta riqueza na literatura foi produzida. Enfim, há muito o que se dizer e muito o que comemorar. Eu quero especialmente, e caminhando para o final deste pronunciamento, reverenciar ao pastor assembleano e a sua família. Eu que estou deputado, sou um pastor, filho de pastor e neto de diáconos, sei reconhecer a importância do trabalho e o elevado preço que esses sacerdotes, verdadeiros príncipes, na grande maioria anônimos, e suas respectivas famílias, pagam para que esta obra continue pujante, abençoada, cuidando e servindo ao povo, orientando o rebanho. Eu vou concluir, senhor presidente. Reverenciando a memória dos pastores Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, João Alves Correia, Alfredo Reikendal, Túlio Barros, José Pimentel de Carvalho, José Leôncio, Lupercio Virginiano, já que o tempo não me permite mencionar os nomes de todos os santos heróis da galeria dessa magnífica história, eu homenageio a todos os pastores e missionários assembleanos. Rendo também em nome da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar da Família, das quais sou vice-presidente, as mais sinceras homenagens a todo o povo das Assembleias de Deus no Brasil. Era, senhor presidente, o que eu tinha a dizer. Parabéns, amada, querida Igreja Assembleia de Deus. Que Deus, o nosso Deus, abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.